Oi, tudo Boa bem? noite, Paulo. Seja bem-vindo. Obrigado. Como que está aí, Estados Unidos? Well, estamos daquele jeito, parados. Como está o Brasil também, né? Pandemia. E aí vai. Pois é. Vamos aguardar um pouco, o pessoal, os convidados para estar entrando na sala. Não, então tá bom. E aí, tudo bem aí? Oi, Paulo, nós estamos agora entrando com o fechamento de algumas empresas, tendo devido ao novo decreto do governador, aguardando, né? E buscando aí se prevenir, fazer a nossa parte, né, Paulo? A Uhum. situação só tem piorado. E aqui também tem piorado. E eu ia até Washington visitar um amigo meu que está na área solar, só que eu vou esperar um pouquinho. Não vou Faz bem. inventar moda agora, não. Talvez Na um. verdade, é uma situação que não tem nem culpados, né? Eu vejo aí nossos gestores, um acusando o outro, e aquele vai, não vamos entrar nesse mérito, mas é uma situação que é pandemia, né? É, Todos temos que fazer qual que é o objetivo de cada, aliás, qual que é a responsabilidade de cada um. Fazer a sua parte, se prevenir, cuidar dos seus e não serem responsáveis ao ponto de colocar em risco, né? Que é. nós sabemos que, infelizmente, tem pessoas que não têm nem, assim, a sensibilidade de entender que realmente estamos numa pandemia. Pois é. Tem uns valentes aí, né? Que tinha um rapaz vindo de Orlando para cá que ele simplesmente recusou usar uma máscara. Assim, você pensa, né? Por favor, né? Isso é pro bem de todos. Sim. Mas tudo bem. Bom, vamos dar início à nossa live? Eu acredito que já está Vamos? 7 em ponto no meu relógio, no seu. Temos 45 minutos, Ok, sim? perfeito. Bom, boa noite aos convidados que estão aí na live, sejam bem-vindos, agradeço aí o carinho de cada um, Alan, Viviane, alguns ex-alunos, Paul, que é um prazer estar aqui compartilhando essa experiência. Eu vejo que esse momento de pandemia também é um momento de muito aprendizado, né? De muita informação, mas também é importante também a gente deixar claro que todos estamos aprendendo. Tudo que está acontecendo hoje, tanto no Brasil quanto no mundo, nos Estados Unidos não é diferente. É tudo novo, É, apesar do antigo, e estamos buscando soluções. E ao mesmo tempo se readaptando, né, Paulo? Adaptando com as novas realidades. E a tecnologia, ela vem de encontro com essas necessidades. E isso é muito importante e tem nos ajudado, né, a crescer como seres humanos, e a crescer também como profissionais. E temos grandes desafios pela frente. sim. Eu vejo que uma das principais armas que nós temos, Paul, é a comunicação, né? Entre os povos, entre as pessoas próximas, isso indiferente de países, de municípios, de estados, de nação, estamos todos no mesmo barco, né? Isso. E eu convidei o Paul, que é um empresário americano, trabalha no ramo da energia solar, que também trabalha no Brasil com esse mesmo ramo, tem crescido, tem aprendido muito com as leis brasileiras, com a cultura brasileira, que não é fácil. Para nós brasileiros, que sabemos que não é fácil, imagina para estrangeiros, mas tem sobressaído com a sua experiência também. Eu creio que eu vejo assim, uma experiência de convivência também com o brasileiro, né, há muito tempo. Paul hoje é casado com a Elaine, tem uma filha brasileira, uma criança, um adolescente, e estão hoje aqui no Brasil empreendendo, né? Eu acho isso de uma forma muito positiva, esse investimento, esse acreditar na economia, né, Paulo? Isso é importante, tanto para quem está investindo, como para nós brasileiros, saber que tem pessoas que ainda acreditam no nosso país, e é Ah, importante, sim. nós precisamos disso,
de forma muito positiva. Eu fico muito triste quando a mídia, no geral, fala as coisas negativas e que está saindo investimentos estrangeiros e aí vai. Mas nós sabemos que tem muito empreendedor que acreditam no nosso país, assim como nossos brasileiros que são empreendedores, acreditam no nosso país e mesmo diante de todas as suas dificuldades, mesmo diante de uma pandemia, nós temos a fé que tudo vai passar e que todos vamos crescer, cada um fazendo o seu papel. E o tema de Sim. hoje, na live, no link da live, nós falamos de irrigações, mas nós vamos falar da irrigação praticamente dentro de uma energia renovável, que é exatamente o que o Paulo trabalha. E como eu estou na área do direito, eu vou puxar um pouquinho da questão contratual, da questão do direito consumidor, vamos falar um pouquinho da importância da irrigação na área rural, da importância da irrigação na agricultura brasileira, e especificamente no estado de Goiás, porque nós estamos em Goiás, não é, Paulo? Nós Uhum. temos residência em Goiás, temos que falar do nosso Goiás, de Itaberaí também, que é a minha cidade natal, e o Paulo está aqui conosco. E vamos falar também dessa importância dessa energia renovável, como que é, o que é, porque ainda existe muita dúvida, né, Sim, sobre o que é energia solar, energia sim. renovável. E em contrapartida, nós temos algo tão comum entre todos os consumidores no estado de Goiás e no país, principalmente no estado de Goiás, que é a energia que nós consumimos, e sem ela nós não poderíamos estar fazendo essa live. Isso é verdade. Bom, e começando, eu vou fazer uma pergunta. O que você entende sobre essa energia solar, que está dentro da categoria de energias renováveis? E você poderia explicar um pouquinho sobre o que é energia solar, para nós entendermos e entrar profundamente na questão? Pois é, a energia solar é energia gerada do Sol, né? Que nós sabemos que o Sol nasce todos os dias, Uhum, né? Então, essa energia é capturada pelo uhum, equipamento, sim. né? Os módulos, né? Uhum. Que capturam essa energia solar. E já está sendo usado desde 1950, né? Mais ou menos por aí. Isso no mundo, No ou só mundo. nos Estados Unidos? Uhum, Yeah, começou mais nos Estados Unidos com a Bell Corporation em 1954. uhum. E em 1964, mais ou menos, a NASA começou a usar no espaço, né? Então, assim que começou. Em 1905, Albert Einstein, ele que escreveu o papel e confirmou que tem essa coisa chamada, ah, como se diz, o efeito fotovoltaico, Que é a né? energia fotovoltaica, que eles sempre falam, que é a Isso. mesma coisa que a energia solar, é isso? Isso. Aí os Uhum, módulos capturam, que são uhum, feitos de silício, uhum, né? E a gente passa os fios por esses silícios, por esses módulos, e os módulos são feitos, né, por células. Aí, geralmente, em um módulo tem 72 células que vão capturando a energia e vai acumulando. E a uhum, gente pode dimensionar de acordo com o consumo do nosso cliente, né? uhum. E cada caso é um caso, né? Cada caso precisa de atenção. É uma coisa muito séria, né? A gente geralmente injeta energia na rede e cria créditos que a gente vai usando os créditos, né? Vamos por etapa, Paul. A energia fotovoltaica, é isso? É o termo correto? Isso. Ela para receber o consumidor que tem interesse de implantar, né, como nós estamos falando,
da irrigação, nós vamos falar da agricultura e do produtor rural. Digamos, o produtor rural que tem interesse de implantar, né, a energia fotovoltaica, que é a energia solar, você disse que tem todo um procedimento, aí já entendi que seja física, né? Há todo um procedimento no material que vocês usam. Como são esses materiais? Como são adquiridos esses materiais? A questão de valores, como que é esse procedimento da implantação, da manutenção? Como que é esse procedimento? Basicamente, os painéis vêm de São Paulo, são armazenados em Campinas, em São Paulo, a maioria deles, né? Aí tem que pensar nas estruturas, se for instalado no solo, o solo tem que ser preparado, né? A terraplanagem, geralmente faz a fundação, depois você vem com a estrutura. Essa é a instalação, a fundação. Isso. E vai montar os painéis em cima da estrutura. A montagem dos painéis é muito rápido. Sim. Base de dias, dependendo do tamanho do trabalho, né? Mas, então, enfim, depois é homologado com a concessionária. E, geralmente, a concessionária está sendo muito boa, assim, eles estão tentando, né, atender isso aí. Quando nós falamos em concessionária, nós estamos falando da Enel, no estado de Goiás, é isso? Sim. Que nós vamos entrar um pouquinho depois, logo à frente, sobre a história da Enel, ok? Isso. E como que é a vida útil desse, no caso aí da implantação desse material, né? Tem uma vida útil, qual o período, né, de manutenção dessa implantação da energia fotovoltaica? Manutenção, ele é estacionário, ele não tem nada em movimento, ele é parado ali, né? Capturando o sol. Então, manutenção, a única manutenção que tem é a lavagem dos painéis durante o período da poeira, especialmente em Goiás. Né? E depende da situação ali, né? Na fazenda, nós temos uma fazenda onde passa trator toda hora, na frente, levanta uma poeira. Então, os painéis têm que ser lavados durante esse período. Mas é fácil, não é difícil, é rápido. E, geralmente, numa das nossas instalações, a gente já joga um cano de água ali, porque nós sabemos que nós vamos ter que lavar os painéis. Então, a manutenção é essa. Vida útil, os painéis em si têm garantia de geração de 25 anos. Geralmente, é uma garantia muito boa. Você nunca vê uma garantia de 25 anos em quase nada, mas os painéis têm. Sim. Os inversores já estão melhorando, mas um inversor é outro componente que modifica a energia de corrente direta para corrente alternativa, né? Explica um pouquinho essa questão de corrente direta, corrente alternativa. Para nós que somos leigos na questão técnica, é importante a gente esclarecer. Sim, corrente direta é que nem a bateria do seu carro. É uma corrente direta que também é gerado pelos painéis fotovoltaicos. Ele tem que ser modificado para corrente alternativa. É o que nós usamos dentro das nossas casas, dentro das nossas empresas. Então, esse componente, ele faz esse equilíbrio entre o sistema. Ele está sempre monitorando a rede, tanto quanto a geração dos painéis. Interessante. Então, ele está ali no meio, equilibrando o negócio ali. E modificando a energia para o nosso uso em corrente alternativa. Então, esse componente geralmente tem uma garantia de 10 anos. 8 a 10 anos, uma coisa assim. Então, a média como fala, de manutenção é de 10 a 25 anos. Todo o amparato para absorver essa energia solar e começar a usar a energia renovável.
E em questão de o retorno financeiro, quando nós falamos em irrigação, voltado ao agronegócio, nós falamos no montante não assim de 100, de 50, de 200 e 300 na zona urbana, com residências, que nós sabemos que a energia da concessionária Enel e várias outras concessionárias no país aumentaram muito, né, para o consumidor final. Mas, quando nós vamos com essa mesma energia que é usada na zona rural, nas irrigações, no agronegócio, nós não estamos falando em R$ 500, em R$ 1.000. Nós estamos falando em 50 mil, em 100 mil, em 200 mil por mês. Que é longe da realidade de muitos, da maioria dos consumidores brasileiros, que não tem noção do que é uma lavoura de irrigação e do que um produtor rural, né, um agricultor, gasta com energia nas suas lavouras. E você assusta com tudo isso. E aí, o que é essa questão no retorno financeiro? Qual a importância dessa energia solar renovável na irrigação, né, no agronegócio, para o produtor rural? Em termos de valor, Paulo, o que você pode nos falar no uso dessa energia renovável? Bom, geralmente e realisticamente é um retorno de 5 a 6 anos. Né? Sim. Cada caso é um caso. Né? Às vezes o retorno pode ser mais rápido, Uhum. Queremos que seja mais rápido, e Uhum. às vezes um pouco mais, né? Tipo 8 anos, na realidade, se for, né, incluir baterias no sistema, e você tem que pensar naquele inversor que talvez você vai ter que trocar daqui a 12 anos. Uhum. E daqui a... Pelo que você fala, a implantação a curto prazo, o retorno financeiro é lento, mas a longo prazo já tem um retorno financeiro podemos falar de 80%? Sim, sim. Por O exemplo, retorno uma lavoura de interno. irrigação que gasta 50 mil por mês. Digamos que daqui a longo prazo, um investimento no material de implantação da absorção dessa energia solar, retirando a energia das concessionárias, usando a energia solar, no prazo de 5 anos, esse produtor que trabalha com irrigação, ele consegue reduzir essa despesa até 80% em 5 anos? Ele Sim, consegue? Com a consegue. implantação da energia solar? Isso. Yeah. Bom, pelo que você expõe sobre energia solar, provavelmente, aliás, eu vou voltar aí o meu ponto de vista. Você que tem mais conhecimento dessa questão. A energia solar é uma das fontes renováveis no mundo, né? Além da eólica, a oceânica. E nós sabemos que as nossas fontes de energia, que não são renováveis, que são limitadas, gás, petróleo, e aí vai outras fontes que nós sabemos, é uma das saídas, inclusive ambientais, né? Em questão de redução de impostos, redução de despesas para o produtor rural, também para as empresas, para as residências, para o consumidor no final, no geral. É uma redução a longo prazo, não no primeiro momento, mas a longo prazo é uma redução de gastos muito grande, uma proteção ao meio ambiente, porque vem do meio ambiente uma energia renovável limpa, né? E um retorno à sociedade, ao consumidor, de forma extrema. Ou eu estou enganada, Paulo? Não, eu também iria adicionar ali que você está gerando energia ali naquele lugar. Você está gerando e usando ali, né? Uhum. No local. Não está tendo jogar energia para lá e para cá, pela rede, né? Uhum. Então, nós também estamos estudando aí sistemas que não precisam ser homologados à concessionária. Um Uhum. sistema híbrido,
né? Hum. Que pode colocar os painéis e usar poucas baterias, e tem essas opções que estão ali, né, à nossa disposição. Uhum. Então, que vai facilitar muitas coisas em certas ocasiões, e também eu sempre volto a falar que cada caso é um caso, né? Cada caso é customizado para as necessidades daquele cliente. Certo. Né? Paulo, como que está, qual a diferença que você sente como empresário aqui no Brasil e nos Estados Unidos em termos de políticas públicas voltadas à implantação da energia solar? Como que você sente como empresário nesse ramo? Quais as dificuldades que você sente nessa questão das normas, né, das leis brasileiras com as leis americanas? Tem alguma diferença ou ainda tem muitas dificuldades com relação aos dois? Não, olha, em primeiro lugar, nada é fácil, né? Sim, claro. Então, em termos disso aí, eu acho que é a mesma coisa, né? Uhum. Eu não acho nada burocrático, assim, trabalhar no Brasil, não estou sentindo Dificuldade. nenhum freio, assim, em termos disso aí. Ah, o governo americano estava dando um incentivo era federal, de Uhum. 30%, que poderia deduzir dos seus impostos, Uhum. né, que era um incentivo muito bom. Claro, Só que agora, desde esse ano, agora, acho que já baixou para 28%. Ele vai baixando todo ano agora, diminuindo esse incentivo. diminuindo esse incentivo. Uhum. Então, nós estamos sempre procurando incentivos, né? Uhum. Nosso incentivo no Brasil até hoje é energia caro, né? Então Que você entende que no governo americano existe até pouco tempo tinha um incentivo de 30%, né, isso, incentivo fiscal isso. na compra dos materiais e Na também incentivo instalação inteira, na né? instalação. Na Já instalação inteira. no Brasil nós ainda não vimos isso. Ou você ainda não sente isso como empresário? Isso, assim, não sinto assim. O Brasil quer fazer, né? Quer dar os incentivos, mas os incentivos estão vindo mais do lado financeiro, né? Eles estão Sim, liberando mais financiamento. financiamentos. Isso, Uhum. isso. Bom, aqui no Brasil, nós entendemos que nós temos o financiamento do Banco do Brasil, voltado ao produtor que tem, ou também às empresas que têm interesse de implantar a energia solar, né? Voltada às empresas, ao agricultor, ao consumidor final. Tem já financiamentos, que é diferente de incentivos, né? Nós temos Isso. Santander, temos a Caixa, nós temos o BNDES, temos algumas instituições privadas e públicas que, a partir de 2012, vem incentivando financiamentos voltados aos empreendedores nessa área. Isso é importante, já é um avanço, né, Paulo? E Isso. nós entendemos também que em 2019 houve até uma discussão junto ao Senado, junto ao presidente, de tributar essa energia, que eu acho um pouco loucura, né? Mas, enfim, mas nós temos correntes, inclusive, que interpreta que de movimentos, na verdade, que estão buscando, sim, inclusive esse incentivo que tem nos Estados Unidos aos empreendedores voltado à implantação da energia fotovoltaica, que é a solar no Brasil. Temos os financiamentos, a partir de 2012, o Brasil e as normas entenderam que o consumidor ele pode sim produzir sua própria energia, isso é recente, né? 2012 está aí, foi aí, né? E a tendência, eu posso arriscar que ainda falta muito pouco conhecimento do empreendedor, do consumidor final, da irrigação, que trabalha com irrigação, ainda falta muito pouco conhecimento nessa área. Eu sei que no estado de Goiás temos a FAEG, nós temos alguns movimentos, alguns empreendedores e algumas instituições, inclusive o próprio governo, nesse sentido de investir
de facilitar e de ajudar o empreendedor nessa área, principalmente o agronegócio, que realmente quando você vai para a energia das concessionárias, tem alguns incentivos? Tem, mas a tendência de 2018 para cá, nossos produtores rurais que trabalham com irrigações têm perdido muito, né? Pagando muito elevado, um valor elevado dessa energia das concessionárias. Existe infelizmente, até de 2018 para cá, houve vários questionamentos, inclusive na justiça, Paulo, com relação de perdas absurdas, com relação de cobranças absurdas. Aí vem a questão da defesa do consumidor. Aqui na região, que é Itaberaí, Goiás, nós sabemos que tem vários produtores rurais que entraram na justiça, sem falar o consumidor final da residência e também o consumidor final dos empresários, né, das empresas no estado de Goiás. E aí vem essa questão. Eu não estou aqui para falar mal da Enel, Paulo. Nós estamos aqui buscando soluções. Eu vejo que a concessionária ela é fundamental, né, para a nossa economia no estado de Goiás. Vejo que a Enel, que na verdade comprou, né, ações e comprou a Celg sucateada de histórias anteriores, que nós não vamos entrar no mérito, que foi fundada em 95 e foi mudando por vários acionistas, várias gestões, e que no final de governos e governos sucateados foram obrigados a vender 50% da Celg, né? Esse 50% foi pagas para dívidas do governo federal e, consequentemente, o grupo Enel, que está no Brasil desde 2005, também que veio crescendo, comprou essas ações na Bolsa de Valores, na B3, em São Paulo. O que acontece? Comprando isso, eles assumiram, sim, a Celg de uma forma destruturada. Isso não é segredo para ninguém, pô. E que, em contrapartida, desde 2016, vem aí atuando como a concessionária que tem a concessão da energia no estado de Goiás. Só que, em contrapartida, também o consumidor vem pagando caro com tudo isso, né? Não vou entrar no mérito da administração da Enel, no que está acontecendo, mas nós sabemos que só em 2018 e 2019, só na defesa do consumidor em Goiás, foram mais de quase 4 mil denúncias contra a Enel, com relação ao descaso de atos que vem acontecendo. Isso é energia que nós pagamos caríssimo todos os meses. O produtor rural que trabalha com irrigação, nós não precisamos nem falar os valores, que eu não vejo quem trabalha com irrigação hoje no estado de Goiás não paga menos de 20 mil reais por mês, que nós sabemos que é muito difícil um produtor tirar isso por mês na sua lavoura. Isso indiferente da extensão da sua área, né? E aí vem toda essa questão. Mas tem um movimento favorável, Paulo, inclusive com movimentos da FAEG, movimentos dos sindicatos, né, no estado de Goiás e outros movimentos de prefeituras, de produtores rurais, que tem essa necessidade, sente essa necessidade na pele de lutar por benefícios mais claros, mais definidos, mas nós sabemos ainda que não tem regras definidas com relação a benefícios voltados à implantação da energia solar, e ao mesmo tempo não tem ainda uma noção definida de como vai ficar a situação da nossa concessionária aqui no estado de Goiás, que é a Enel. É que eu já vejo de uma forma, nos últimos meses, até janeiro desse ano, que nós vamos falar antes da pandemia, que no período da pandemia nós ainda não temos nem a noção do reflexo de tudo isso, né? Mas está havendo negociações com o governo do estado de Goiás, no sentido da concessionária e seu grupo de gestores, de melhorar a prestação de serviço. Aí eu não vou jogar pedra. Nós temos que olhar pelo outro lado. Nós temos que analisar o seguinte: é uma empresa que hoje é italiana, do grupo italiano. Quando ela formou-se no Brasil por um grupo de empresas, ela era integrada por brasileiros e espanhóis,
e que no seu desenvolver em 2007 foi vendido a algumas ações, passou para o grupo italiano, e hoje quem administra a Enel, a concessão da Enel. Caiu? Caiu só um pouquinho. Pode continuar. Voltando aqui, esse grupo hoje, se nós analisarmos de forma como você assume uma empresa que está sucateada, né, que tem que renovar, que tem que readaptar, formar mão de obra qualificada, até entendemos o posicionamento da Enel, né, nesses últimos 3 anos, nessa dificuldade, uma grande extensão, que são mais de 235 municípios. E aí, em contrapartida, nós estamos falando de uma energia renovável que não precisa pagar faturas absurdas. Mas, por outro lado, nós temos que juntar essas duas forças. Essa poderia ser, e com certeza é a saída, aonde, Paul, os órgãos governamentais e as instituições que defendem a agricultura no estado de Goiás, que serve de exemplo para outros estados, defende a qualificação dos profissionais dessas concessionárias, o melhoramento do aparelhato, né, que movimenta toda essa concessão da Enel no estado de Goiás, e ao mesmo tempo a implantação de políticas públicas que incentivem o consumidor final, principalmente, como nós estamos falando, é o nosso tema, principalmente a agricultura, que é, na verdade, uma área muito importante para a nossa economia, né? Não só no estado de Goiás, que incentiva os produtores rurais com incentivos à implantação da energia solar, né? Incentivando não só através de financiamentos, mas de isenções também. Isso é importantíssimo. E aí nós vemos a importância desses dois atos. Não é simplesmente tratar uma questão problemática da Enel com relação a contratos que estão sendo descumpridos, com relação à defesa do consumidor, que é importantíssimo. O consumidor agiu de uma forma muito prática, rápida e sofredora nos últimos 2 anos. Nós sabemos hoje que a Enel tem decisões, inclusive do Ministério Público, da Defesa do Consumidor, que estão pagando caríssimo por indenizações, né? Isso foi de forma positiva? Foi. Porque a partir daí o consumidor agiu, está agindo, sofrendo, mas está, né, Paul? Mas por esse lado, essa empresa italiana que comprou as ações da Acel, que veio sucateada, sem mão de obra qualificada, sem material qualificado, acordou que desde 2016, nós estamos em 2020, são quase 4 anos. Quer dizer, daria tempo, né, de investir e de qualificar, mas houve esse descuido com o consumidor goiano, com os consumidores de Goiás, com os 235 municípios, consequentemente os nossos produtores rurais, as irrigações que eles trabalham, que também está na maioria dos municípios do estado de Goiás, houve esse descuido por parte da concessionária. Por outro lado, nós vemos aí o consumidor agindo, nós vimos aí alguns representantes do estado de Goiás, inclusive o próprio governador, reagindo. Só que por trás disso, Paul, existem normas a serem cumpridas. Existem normas a serem obedecidas. Uma delas é a concessão, que é de ordem federal. Uma delas é o investimento que essa empresa fez com contratos que foram fechados com antigos representantes do estado de Goiás, inclusive do governo federal, que devem ser cumpridos. E existe toda uma questão jurídica que devem ser cumpridos. Mas o principal é o consumidor final. E aí, o que nós estamos percebendo? Que é importante essa live de hoje, Paulo. Nós estamos falando aí de uma energia renovável, que é importante o consumidor final, como todo produtor, o empresário e a pessoa física, entender que é um direito de todo cidadão brasileiro, está na Constituição Federal, é um direito de consumidor de ter uma energia tanto renovável quanto não renovável vendido pelas concessionárias,
mas de forma que não fere de tal forma os nossos direitos, que é valores exorbitantes, como nós estamos pagando sim. para as concessionárias, e como nós estamos ainda muito distante da implantação de uma energia renovável, como a solar, tendo em vista ainda muito poucas ações dos próprios governos, que é importante acordar para esse tema, né? Que é uma das saídas, né? É uma das saídas para que a sociedade consiga equilibrar as energias que são vendidas pelas concessionárias, como a Enel, e a energia que tem aí, que a natureza deu, e que eu acho absurdo nossos gestores falar em tributação do sol, É, tributação da água, mas tem, é, infelizmente tem projetos nesse sentido, pô. é, realmente. Sempre vai ter os obstáculos, sempre vai Pô, ter, então, o som tá um pouquinho baixo. Aí. é, sempre vai ter os obstáculos, né? Os desafios, as Sim, pessoas segurando no poder, né? No poder do dinheiro e tudo mais. Mas isso a gente pode esperar isso aí. Isso vai ser uma coisa natural. A mudança não é fácil, né? Mas nós vamos ter que mudar, que nem nós estamos mudando todas as nossas reuniões, né? Agora está tudo online. Mas nós vamos ter que adaptar a nova. pô, Opa, reinicia. Aí, melhorou? melhorou. Agora sim, sim, ótimo. Pois é, nova realidade é eletrificação de tudo. Vai estar carros elétricos, nós vamos todos ter energia solar. Não tem ninguém que vai parar essa onda. Não tem Sim, como, não tem né? como, né? Não. Uhum. Então, Eu sinto, eu posso estar enganada. Tem algum preconceito com relação a essa implantação ou alguma dificuldade do consumidor final de entender a implantação da energia solar na sua casa, na sua empresa ou na agricultura? assim, sempre tem, né? Assim, especialmente agora, mas mais que pessoas fizerem, Uhum, o mais nível de conforto vão ter, né? Será que esse negócio uhum, é bom? Será que funciona mesmo? Eu não quero investir dinheiro em um negócio não funcionar do jeito que uhum. eu imagino, sei lá o quê. Sim, claro. Uhum, Mas é por aí, né? Essas dúvidas assim. Mas tendo mais exemplos, uhum. mais pessoas colocando, né, módulos solares, sistemas fotovoltaicos, estão Uhum. instalando muito, estão instalando muito em Certo. Itaberaí. Então, Itaberaí, região, Goiás. Você tem conhecimento assim de quais é, empresas dentro no Goiás, no Brasil, que está trabalhando com a energia solar, Paulo? bom, tem vários em Goiânia, né? Uhum, Tem, tem duas ali em Itaberaí, eu sendo uma delas. uhum, Mas tem gente de fora, que está vindo de fora, de São Paulo, que está, né, uhum, tentando capturar esse mercado aqui na região, que é uhum, um mercado muito rico, muito bom, uhum. e que é um benefício para todo mundo. É uma das coisas que eu gosto, né, desse negócio, é porque o negócio é definição de negócio bom. É bom para todo mundo, bom para o consumidor, Claro. bom para o instalador, bom para Uhum. o meio, enfim, por muitos, né, muitas Evita aplicações. transtorno do consumidor, né? Evita pagamento de taxas, evita pagamento de impostos, evita poluição ambiental. O que mais? É financeiro, né? É um benefício, assim, de extrema importância, né, pô? A Realmente implantação. é extraordinário. Uhum, E solar, quando for comparar solar com outras opções, não tem comparação. Não tem comparação. O solar é modular, é rápido, durável. Ele vai ficar ali por 40 anos te servindo, né? Ou mais até. sim. Bom, Mas,
o profissional que trabalha nessa área da implantação do maquinário, né? São placas solares que Sim, são usadas, né? Exige o governo, as normas brasileiras quanto à americana, exige alguma capacitação profissional nessa área, ou alguma autorização para estar implantando, ou qualquer pessoa, lógico que a pessoa não vai fazer isso porque não tem conhecimento, tem que ter conhecimento da implantação sim, desse sistema. Mas existe algo assim legal que é obrigada a ter algum, por exemplo, uma autorização, como, por sim, exemplo, eu sou advogada, eu sou obrigada a ter uma carteira da OAB e pagar anuidade. Vocês também passam por isso? sim, nós temos que ter um engenheiro Uhum. eletricista Sim. para fazer essa homologação, ele tem que ser certificado pela CREA, né? Uhum. Que é o estadual, CREA. cada estado tem É o CREA. Uhum. esse aí. Aí ele, para fazer esse projeto, tem que ser feito dessa maneira, tem que ser bem profissional, você tem que ter os profissionais para fazer, né? Uhum. E também tem a vistoria da concessionária, que eles vão no local. E eles são bem assim, eles não querem nem uma sujeirinha na caixinha, nem nada desse tipo, não. Exigentes, né? Isso, eles são Uhum. exigentes, né? Uhum. Aí Uhum. você tem que, né, fazer de uma norma que é realmente tá certo. E nós estamos trabalhando, eu tenho trabalhos que realmente nós tivemos problemas, né, entre aspas, com a concessionária. Sim. Inclusive na minha casa, eu coloquei o sistema lá, ficou dando alarme lá de alta tensão. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. Eu tentei configurar o inversor, liguei para o técnico, ligaram para a fábrica. Enfim, eu tive que ligar para a Enel. E Uhum. era uma bucha que estava queimada no transformador perto da minha casa. Era a Uhum. rede em si. Uhum. Então, eles vieram rapidamente, vieram e prestaram um serviço muito bom lá e Já é, regularizou. uma resposta positiva, né? Nós não podemos falar só mal, né? Eu já, Sim, não, né? não, e eles, para quem mora em Itaberaí, dá para ver que eles estão ali, né, Melhorar. realmente, Uhum. né, tentando melhorar a infraestrutura, né, e tudo. Sim, sim. Mas nós tivemos esse problema com fazendeiros que fizeram alguma coisa, aumentaram o transformador 20 anos atrás e não foi cadastrado com a concessionária apropriadamente. Mas isso numa época que estava ainda em desenvolvimento, né? A área, Sim. rede elétrica e tudo disso, né? Mas sobrou, né? Quer dizer, estamos tentando trabalhar com isso, né? Sim. Paul, puxando o gancho aí da sua fala, quando nós falamos que temos quando vocês trabalham com a energia solar, a implantação das placas solares nas empresas ou na área rural ou nas casas dos consumidores, vocês precisam da concessão da concessionária, não, aliás, da autorização da concessionária, que é a Enel. E Sim, aí nós vamos entender um pouquinho, entender por que essa autorização. Hoje a Enel, ela tem a concessão do governo federal no estado de Goiás. E aí essa concessão, ela abrange a concessão da energia renovável, que entra a energia solar. Por isso que há essa necessidade jurídica, né, legal, de ter a autorização da Enel, da concessionária no estado de Goiás, para estar implantando a energia solar naquela região. Aí você vê a parceria do direito público, do governo, do Estado, né, com a parceria também do Estado, em parceria com a empresa de economia mista, que como é constituída a Enel hoje. É uma empresa de economia mista, é uma sociedade anônima. Mas você vê as três parcerias, que é o caminho, pô. Aí nós estamos criticando alguns atos da Enel, né, de 2016 até hoje, diante de alguns descasos que
também proporcionou multas elevadíssimas a essa empresa de economia mista, mas nós não podemos deixar de esclarecer aqui a competência legal e a concessão legal que ela tem do governo federal. E nós não podemos desrespeitar regras. E esse é o caminho. A Enel só acarretou essa problemática de indenizações altíssimas, né, do PROCON, do Ministério Público, em ações que obteve diante do descaso com relação ao consumidor, porque ela descumpriu regras básicas do contrato de concessão e do contrato que fez com o governo do Estado de Goiás e autoridades do Estado de Goiás. Uma delas é não cumprir o investimento a curto prazo. E essa falta de investimento foi um resultado negativo muito grande, com certeza, para essa empresa italiana. E o que a gente tem percebido de 2019 para cá, que ela vem mudando posturas. A postura dela da mesma forma, você que está implantando aí várias placas solares nas residências dos seus clientes, ela tem que mudar o perfil nesse sentido, porque o consumidor final precisa de um bom resultado e de forma menos onerosa. E só vamos sentir isso, e ela também vai sentir isso, a partir do momento que nós sentimos que a Enel investiu realmente em equipamentos com qualidade, que ela comprou uma empresa sucateada, ela teve que investir, ela tem que investir. Talvez, o que a gente sente é que ela não investiu. Ela descumpriu as regras que foram fechadas. E ela tem que investir. E a gente sente que de 2019 para cá, ela tem anunciado isso e nós temos observado algumas posturas positivas também. E uma delas é o investimento em capacitação de mão de obra qualificada. Que nós sabemos hoje que ela fechou acordos com o Sebrae e estão investindo na capacitação dos seus funcionários, que é importantíssimo. E aí você vai de encontro com o que você acabou de falar também, que aqui na região do município de Itaberaí, que não é diferente de nenhuma região de outros municípios do estado, a Enel, ela simplesmente multou vários produtores rurais, com multas altíssimas, diante do que ela encontrou nessas empresas rurais, que a maioria desses produtores rurais nem tinha noção do que estava acontecendo. Por quê? Porque eles recebiam uma prestação de serviço no passado, era dessa forma, e achava que estava tudo certo. Lógico que a gente pode falar que um ou outro fazia gato, mas a maioria dos produtores rurais sequer tinha noção que o que fazia ali na sua empresa rural, inclusive nas irrigações, era gato, né? A maioria não tinha noção que aquela implantação do relógio, da parte técnica da concessionária, estava ultrapassada. E aí veio a questão. Também eles eram sujeitos àquela situação. Eles Era no sujeito interior exatamente. estado, sem muito recurso, né? Tentando depender dos que estavam ao redor deles, né? Uhum. Então, tem isso também. Eles não queriam esperar alguém vir de Goiânia e ter aquele custo enorme e tal, né? Sim, sim. Então, E aí entra a questão da educação, né, Paulo? A capacitação profissional dos profissionais, a capacitação profissional e a gestão da empresa, que nós lemos alguns artigos e a gente observa que, infelizmente, não havia uma gestão qualificada na antiga concessionária e pelos atos da nova concessionária, não sei se os novos gestores, sem conhecer a cultura da empresa e talvez do próprio Estado, não conhecia, não entenderam qual o mercado que eles tinham entrado, né? E eu acredito, quero acreditar, que nesse período de pandemia, a Enel, a empresa concessionária e nossos governantes, né, despertam por um produto de fundamental importância para o nosso estado, para o nosso país, que é a energia, seja ela renovável, seja ela não renovável, seja ela solar, seja ela por concessionárias, que tem a concessão também da energia renovável, que é a energia solar, por isso que os empresários privados têm que ter autorização da concessionária, encontrem caminhos de equilíbrio,
e gestão. sim. Em primeiro lugar, de gestão, né? De qualificação dos nossos funcionários, dos funcionários da concessionária, os nossos empresários, como você que está investindo aqui no Brasil, sabe claramente a importância de qualificar quem trabalha na implantação dessa energia solar e sabe a importância também de trabalhar em conjunto com a concessionária, principalmente com relação a fechar regras mais claras, dar uma segurança jurídica clara ao consumidor final. Aí não estou falando só aos produtores da irrigação, mas estou falando no geral, né? E essas regras têm que ser bem definidas, sem questões políticas e voltando à coletividade, porque todos nós pagamos caro com tudo isso, né, Paulo? E detalhe, existe ainda uma dúvida no ar, ou uma dúvida levantada se a concessionária Enel vai perder a sua concessão diante dos prejuízos que acarretaram. A minha opinião particular, não concordo com essa retirada da Enel no mercado. Eu sei que é um pouco difícil, mas se acontecer, porque existem contratos, existem responsabilidades do passado que nossos governantes assumiram, existem concessões federais que precisa toda uma decisão a nível federal, não é só o estado de Goiás. Eu acho difícil chegar a esse ponto. E acho também impossível uma empresa nesse porte chegar a esse ponto, permitir chegar a esse ponto. Eu vejo aí uma mudança de pensamento da Enel, e eu vejo uma mudança de pensamento dos nossos gestores, entendendo que, além de reorganizar o contrato que fez com essa concessionária, além de investir nas negociações, nas conciliações com a Enel no estado de Goiás, eu vejo a importância de muitos gestores vendo isso, que é importante também batalhar para isenções na implantação e apoio aos empresários como você, que vem para o Brasil investir, como empresários que estão aqui, Paulo, na área da energia solar, investindo o seu conhecimento, buscando uma capacitação dos seus funcionários, buscando investir e conhecer as normas voltadas à energia, seja ela solar ou não, seja ela renovável ou não, porque acaba vocês tendo que ter o conhecimento de todas as energias e conhecimento de contratos, conhecimento de questão do consumidor final, conhecimento de questão tributária, porque vocês passam a ser empresários no Brasil, o empresário que lida com a implantação da energia solar na zona rural e na zona urbana, também tem os encargos trabalhistas, tributário, consumidor. Então, na verdade, é uma rede de atos, Paulo, que estamos todos amarrados. Se não começarmos a falar a situação de forma que busque uma gestão mais saudável, mais equilibrada financeiramente, em primeiro lugar, sem corrupção, né? Que nós já sabemos que o passado da nossa concessionária, ela veio diante de uma má gestão, de desvio de dinheiro, de sucateamento do equipamento da energia das concessões no estado, e, consequentemente, a Enel assumiu tudo isso, e agora nós esperamos que ela acorde, e eu vejo que está acordando, mas num preço muito alto, que tem multas elevadíssimas que ela tem pagado, e, consequentemente a isso, a energia e o investimento dos empreendedores como você no Brasil também espera isso. Porque vamos analisar, Paul, se não fechar um acordo com a concessionária Enel e passar para uma terceira concessionária que assuma a dívida, que assuma acordos que essa primeira assumiu. Porque é como se vender uma empresa, a venda de uma empresa. Seja ela economia mista, seja ela limitada, é a venda. Então, olha, imagina a consequência de tudo isso a longo prazo. Se isso acontecer, vocês que são empreendedores privados também terão que suspender, porque vocês não sabem como decidir. Porque não tem concessão, enquanto não decidir os atos do governo com a empresa de economia mista no estado de Goiás. Então, é muito importante nós falarmos sobre esse tema, sim, Paulo.
É sim, importante nós falarmos da atuação de vocês como empresários que estão investindo na energia solar no município de Itaberaí, na zona rural, nas empresas, nas casas do consumidor, pessoa física, e não só no estado de Goiás, mas no país. A energia solar é um caminho importantíssimo, não só como sim, energia solar, como energia renovável. Nós sabemos que grandes investidores às vezes não querem investir nessa área porque pode estar perdendo por um lado, mas nós entendemos que é o caminho, talvez uma nova mudança social, no sentido que o que mais vale a pena, o maior valor do ser humano é investir no meio ambiente, no consumidor final, na qualidade de vida, né? É o isso, dia que nossos empresários e principalmente nossos gestores públicos e empresários que trabalham em empresas como a concessionária Enel perceber isso, que o maior valor não é o financeiro, mas sim a parte humana, que principalmente nessa pandemia, não é, Paul? Nós vamos conseguir falar a mesma linguagem. Essa sim, talvez uma utopia o que eu estou falando, Paul, né? Se essa realidade vai chegar um dia. Mas se nós entendermos o que está acontecendo conosco, numa pandemia como essa, e a gente sabe que muitas outras questões estão acontecendo, o clima é inseto de um lado e vai, são situações que estão tudo interligado, né? sim, Se a gente, por que não está interligado? A energia solar, a energia concessionária está ligada com a pandemia? Sim, porque se nós estivéssemos falando, vivendo tendo uma empresa responsável pelos atos que assumiram, tendo aí gestores que vão chegar olha, e nós estamos sentindo isso, tem gestores que já estão fazendo isso, não vou citar nomes, estão cobrando. O próprio consumidor cobrou, tanto é que o PROCON e o Ministério Público do Estado de Goiás está tendo respostas claras, né? Mas estamos pagando todos muito caro. Numa pandemia dessa, nós não precisávamos pagar energia, uma casa que tem uma pessoa ou duas pessoas, 200, 300 reais, pô, que vai praticamente 40% do salário mínimo. E nós sabemos que tem famílias aqui que não recebem nem o salário mínimo. Então, assim, isso aí é algo muito além do que nós estamos falando aqui. O que nós estamos falando, que você está falando do trabalho seu, além da questão financeira, é a questão social. eu acho que você tocou no assunto, realmente é para todo mundo. Eu não interessa o nível né, social, nem nada. Voltou. Opa, voltou. É para todo mundo. Eu vi um negócio esses dias sobre uma, como se chama, lá no Rio de Janeiro, nas favelas, eles estão fazendo energia solar, eles estão colocando. Sim, claro. Porque, Olha então, é quanto é para todo importante. mundo, é uma coisa social, né? Sim, sim. Uma coisa que Além vai da, acontecer, que com tem que certeza. acontecer. Uhum. Paul, eu queria registrar aqui a presença de alguém muito especial, Elaine Dumont, conhece? Ah, sim, um pouco. Está aqui sua esposa O nome assistindo. é familiar. Manda um tchauzinho para ela. Saudade, né, Paul? Saudade, muita saudade, muita Nós saudade. estamos quase encerrando a nossa live, já foram 55 minutos, a live normalmente são 45, olha, está estendendo. Opa, Paul, você quer deixar um recado do seu trabalho? Quando você está de retorno ao Brasil, a Iteberaí, divulgando aí o seu trabalho? sim. Eu estou querendo voltar no início de agosto, porque temos coisas para fazer, né? Sim, E eu queria só falar assim que eu quero sempre estar inovando, né? Eu quero estar na frente do negócio, sempre inovando, pensando em ideias novas e acompanhando as tecnologias que estão disponíveis